Bom, mas que notícia boa. É o Orlando Morando, que está do outro lado da linha. Prefeito, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos vivos aqui, Datena. Graças a Deus. Não se assuste, porque essa tosse é uma característica de quem já está se recuperando, mas é uma característica da doença. Quem tem dúvida sobre o coronavírus chega numa fase que o cara não aguenta falar duas palavras sem tossir, por isso que eu vou abreviar essa entrevista. Eu tenho conversado com o Calil, com o Davi só por WhatsApp, mas com o Calil eu tenho conversado toda hora, inclusive para pedir conselhos médicos aí, porque ele é meu médico cardiologista. O Davi me responde por WhatsApp, porque está querendo falar pouco, mas uma das características dessa doença é tossir pra caramba, muito. Você faz uma piada pro cara, então, para tentar aliviar a situação difícil que o cara está passando, o cara começa a tossir quando ele começa a rir. Então é difícil falar, nem sei se vai dar pro Orlando falar. Mas você já não corre mais risco de morte, Orlando? Não, Datena, graças a Deus. Ontem eu saí da UTI. Agradecer muito todos que me auxiliaram aqui, médico, enfermeira, auxiliar da limpeza, todos. Fiquei uma semana na UTI. Meu caso ficou bastante grave. E terça e quarta-feira eu achei que eu não saía dessa exatamente pela falta de ar. Não dá pra... Eu nunca tinha tido uma sensação tão ruim, e não existe nada pior do que te faltar o ar. E você tentar e ele não vir, e mesmo com oxigênio no nariz, não conseguia respirar. E aí eu fui levado à medicação, eu tomei a cloroquina, dentre outros medicamentos, e aí na sexta-feira comecei a ter uma sensível melhora. E ontem, graças a Deus, eles me tiraram da UTI, eu estou no quarto do hospital ainda, tomando medicação intravenosa, mas muito melhor do que eu estava, tanto que estou aqui conseguindo, mesmo tossindo, conversar com você. Eu não conseguia falar no período que eu fiquei na UTI, e agora é terminar a recuperação e voltar para cumprir nossa missão, especialmente nesse momento difícil que nosso país atravessa, e tenho certeza que a gente tem que fazer o máximo aí de ação humanitária. Eu vi televisão, te assisti esses dias quando eu podia e estava com condições. A gente viu aí um debate grande, volta, abre comércio, não volta, e eu acho, só tenho uma convicção, Datena. Se alguém acha que a economia é mais importante do que cuidar da saúde, eu que passei um aperto como eu nunca imaginei na minha vida, eu recomendo para aqueles que só defendem a economia, tentar segurar o ar e ficar contando dinheiro. Eles vão entender que a vida e a saúde é muito mais importante do que qualquer outra questão humanitária. Agora é pensar nas pessoas, é pensar em gente. Eu passei muito mal, então eu posso dar esse testemunho de que a gente tem que fazer todo o esforço, todo o esforço. Não pode medir consequência, primeiro para ajudar aqueles que precisam de saúde, daqueles que forem precisar de saúde. E depois a gente está ao lado daqueles que vão precisar, seja qual for o suporte. Uma pessoa humilde ajudar a pagar a conta de luz, a conta de água, não podemos deixar faltar comida para as pessoas. Mas, olha, a saúde é imprescindível, imprescindível. Eu sempre gostei da vida, mas o dia que eu sair desse hospital, pode ter pessoas que vão gostar da vida como eu, mais do que eu, é impossível. Porque eu passei muito mal, muito apertado. Não posso aqui dizer que eu passei perto da morte, porque se eu estou aqui vivo, não sei, acho que ela passou um pouquinho longe de mim ainda. Não, mas, passou sim. Olha, eu conversei com o Calil, já no estágio maior da doença. Ele tinha passado pelo que você iria passar. Ele me disse que como médico, lógico, como médico ele salvou vidas pra caramba, ele ajudou gente pra caramba, ele é um dos maiores médicos do Brasil, doutor Calil. Médico do meu pai, tem um carinho enorme por ele. Meu cardiologista, um dos estentes que está aqui dentro do meu peito, ele que me botou e tal, e daí por diante. Mas ele falou que ele nunca, e já viu muita gente morrer, claro, né, médico,
mas ele diz que nunca passou por algo parecido, que é a pior coisa do mundo. E o Orlando, você serve de base para gente, que quando eu falei contigo, você estava contaminado, a sua senhora também, né, depois de uma viagem que você fez aos Estados Unidos, foi. Mas você falou comigo quase que normalmente, você falou, olha, eu tive febre e tal, e de repente quando eu soube que você estava muito mal na UTI, eu pedi, inclusive, para que fizesse uma reportagem com a sua esposa, para saber como ele estava e principalmente como você estava, porque a gente tem um relacionamento pessoal, não é, a gente não se vê todo dia, mas nos tornamos amigos lá no bar do Tonico, nosso querido amigo Tonico, que já se foi. Que nos deixou, entendeu? Eu acho que ele já previa essa bagunça toda aqui. Mas eu fiquei preocupadíssimo, porque você estava bem, aparentemente bem, conversando comigo num dia. E, de repente, no outro, o cara falou assim, o Orlando está da UTI, não acreditei e pedi para fazer a reportagem. E a sua senhora tá bem? Sua senhora não precisou... Tá bem, ela não foi acomedida, não teve a gravidade do vírus elevada. Que coisa, hein? Ela conseguiu permanecer em casa, bem, e então o caso dela foi bastante diferente do meu. Mas não, é gozado do mesmo ambiente, né? E vocês devem ter a mesma idade. Você é um cara jovem, né, Orlando? Não, nós dois temos 45 anos. Ela tem 45 e eu também. E ela reagiu de um jeito e você reagiu de outro. Há uma corrente que diga que já é prova científica que a mulher é mais resistente que o homem também a esse bicho. Até nisso as mulheres são melhores que a gente. E eu espero que ela continue muito bem. Mas então, olha... Está tendo uma reunião agora no Palácio, 12h30, o Dória deve anunciar. Eu acho que ele vai estender a quarentena. Não sei se por 15 ou 30 dias a mais, mas ele vai estender a quarentena. Eu tenho quase que certeza absoluta, porque as fontes que me passaram essa informação são fontes fortíssimas. Que vai estender, vai. Pode ser que eu esteja errado e também não tenho compromisso nenhum com erro. Se errar, eu admito que errei, mas pelas informações que eu tenho é que a quarentena aqui em São Paulo vai ser esticada. Então, pelo que eu estou entendendo, você acha que isso é uma medida totalmente aceitável? Batena, porque eu tenho convicção de que o político agora, seja qual for ele, prefeito, governador ou presidente da República, ouça a ciência. Não vamos usar o nosso achismo. O político tem mania de sempre querer achar. Um acha uma coisa, um acha outra. O que a ciência está nos mostrando e aonde os países que tiveram isso e não quiseram cumprir a quarentena, o que aconteceu? Então, se nós já tivemos, nós não somos o primeiro país. Pelo contrário, nós estamos tendo a oportunidade de não repetir erros que foram repetidos lá fora, como na Espanha, como na Itália, e o próprio Trump que deu um passo atrás e reconheceu que era importante recuar. Então, para que ficar no achismo político agora? Nenhum. E eu me incluo nisso. Tem que ficar com achismo. Vamos ouvir o que a ciência diz. Tem gente que se dedica à vida buscando conhecimento para, num momento como esse, a gente poder se orientar por essas pessoas. Se o melhor caminho e a ciência, os cientistas, os médicos indicarem que ainda nós tenhamos que sofrer mais um pouco com a quarentena, vamos ouvi-los e seguir. Se acharem a ciência que é possível retomar atividade parcial, gradativa, vamos cumprir. Mas não vamos ficar com vaidade, com birra, quem manda mais, quem gosta mais longe. Para com isso, nós estamos falando de vida. Está todo mundo perdendo amigo, pô. Ontem, quando eu vim para o quarto, que eu estava lúcido, falei com a minha mãe, ela me deu a notícia que eu perdi uma professora minha do primário, morreu quarta-feira. Perdi um amigo da escola dos meus filhos com 44 anos. Então, nós não podemos ficar se dando direito dessa vaidade, do achismo. Vamos ouvir quem conhece, vamos ouvir o doutor Davi Uip, vamos ouvir a ciência nesse assunto. E se a vontade deles for pela quarentena, vamos sofrer mais um pouco para que a gente possa sair mais forte e com o maior bem que a gente possa ter, que é a vida das pessoas. É isso que eu defendo. O Garrafa está me dizendo que a mãe do Guardiola, lá na Catalunha, morreu há pouco. Eu já tinha lido isso, mas o Garrafa está morrendo gente em todo lugar, né? A gente sabe dos mais famosos e dos parentes dos mais famosos. A gente está
morrendo, vendo gente morrer toda hora. Olha, o detalhe é o seguinte, o ministro Mandetta é adepto da sua tese, de que tem que ouvir a ciência e não do eu acho. O presidente Bolsonaro já não comunga dessa tese e acha que o brasileiro vai morrer de fome se ficar em quarentena. Eu estava lendo no Antagonista agora há pouco que pessoas ligadas ao ministro Mandetta acham que o Bolsonaro vai demiti-lo, porque quando ele disse que vai usar a caneta, ele vai usar a caneta. Eu repito, o presidente da República foi eleito pelo povo e deve ser respeitado como tal. Ele é o presidente da República, tem a caneta, ele faz o que ele quer. Da mesma forma que eu acho que não se deve falar de forma alguma impeachment agora, no meio dessa crise, em momento nenhum deve-se colocar essa palavra, eu duvido que o presidente da República vá demitir o Mandetta agora. Não vai demitir, mas não vai demitir mesmo. Enquanto a gente não chegar na tal curva, lá em cima, para ver quantas pessoas vão de fato morrer ou não, porque o brasileiro está olhando para a Europa, eu já disse isso aqui, e está vendo que lá os casos estão baixando, mas porque morreu gente pra caramba. Ah, mas 10 mil pessoas, aí você pega, não precisa pegar 10, pega 3 pessoas da sua família e vê morrendo do jeito que o Orlando me disse, que ele passou perto da morte, ele não disse, mas eu sei que ele passou, do jeito que ele se sentiu no hospital. Você vê a sua mãe, seu pai, sua avó, ou alguém da sua família morrendo de falta de ar no hospital porque o pulmão simplesmente necrosa, ele apodrece, ele não funciona mais e não tem respirador da maior parte do país. Aí você tira a dúvida do que você quer, mas tem que se encontrar um equilíbrio, mas eu duvido que o Mandetta, ele me disse o seguinte hoje, olha, estão faltando equipamentos mesmo e principalmente médicos e enfermeiros estão expostos, vão continuar expostos. Sem esses caras nós vamos morrer, não precisa nem ter que, se tiver equipamento, não tiver quem opere equipamento, nós estamos perdidos. Quanto menos médicos e enfermeiros e pessoas do hospital a gente tiver, nós vamos morrer. Se a gente chegar no hospital e não tiver nada. Só que o brasileiro, ele olha para fora e fala assim, lá o negócio já desceu, então vamos embora para a rua. A coisa não é bem assim. Você tem que, não pode ficar no achismo, não. Você tem que aprender com o que os outros já passaram nesses últimos tempos, que foram os piores tempos que nós vivemos ultimamente. Orlando, não vou estender a entrevista, porque eu sei que você precisa se recuperar e estou vendo, graças a Deus, que você já está bem melhor e que Deus te ajude, que a sua senhora se recupere também prontamente. Tá bom, Orlando? Obrigado, viu, Datena? E agradeço muito a torcida, o carinho seu especial. Você é um jornalista imparcial, mas nunca negarei também a nossa amizade. Eu sei da sua preocupação. E, ao mesmo tempo, eu queria só aproveitar, quando eu te concedi uma entrevista quarta-feira passada, retrasada, na verdade, né? A gente se perde aqui no hospital, eu estava bem, quer dizer... claro. Falei com você, falei, Datena, uma febrezinha, tomei o analgésico. E dali piorou pra caramba. Então, para tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que isso é uma coisa simples e não dá tempo. Da quarta para o domingo, meu estado agravou muito. No domingo, imediatamente tive que ir para UTI, botar oxigênio para poder sobreviver, entendeu? Então, eu assustei com a sua piora. Eu assustei. É muito rápido. Porque você estava muito bem e de repente, de uma hora para outra, bumba. Foi para a UTI e quase bateu com as 10. Mas já que você está melhor, eu vou fazer uma brincadeirinha com você aqui. Posso ou não? Lógico, Datena. Eu acho que foi quando você falou que ia multar os velhinhos que iam andar domingo lá. A velharada mandou uma praga em você e você piorou de uma hora para outra. Eu estou pensando, eu quero cuidar com o amor que eu tenho. Não, eu sei, é apenas uma colocação para aliviar. É apenas a colocação para aliviar a conversa, mas você tem razão. De uma hora para outra, a pessoa começa a passar mal. Foi isso que o Calil também me falou. E de uma hora para outra você está na CTI e de uma hora para outra, se Deus não te ajudar e os médicos não te derem cloroquina ou os medicamentos certos, você morre. Esse é o detalhe. Pois é. Orlando, obrigado. Fica com Deus e melhoras ao senhor e a sua senhora também. Pode fazer. Eu queria fazer coro
como um brasileiro, não como o prefeito de São Bernardo, porque minha voz não vai chegar a ele, mas que o presidente não se envolva pela vaidade e não mexa no ministro Mandetta agora. O Mandetta tem sido um guardião nesse momento daquilo que é importante para o povo brasileiro. Eu não sou amigo do Mandetta, então eu fico muito isento para falar isso, mas a postura que ele tem tido, está se dedicando muito, está trabalhando muito, está buscando o melhor. Então, apelar para o presidente não fazer isso, deixa o Mandetta continuar na missão dele. Se ele não estiver satisfeito, deixa passar a crise e o problema. Como você colocou, ele foi eleito, tem o apoio popular, mas agora não é hora de mexer no ministro da Saúde, porque o Brasil precisa demais dele. É um apelo que eu também faço junto com você, Datena. Bom, eu duvido que o Bolsonaro mexa com o Mandetta agora. Um abraço grande, ótimo dia, melhoras ao senhor, à sua esposa, e que Deus nos ajude. Um abraço grande. Obrigado, Datena. Um abração, viu?